tudo bem? Sou o pastor Jefferson Debos, pastor da Luterana do Redentor de Carazinho, Rio Grande do Sul, e te convido para refletirmos sobre o Dia de Ação de Graças e sobre a Black Friday. Iniciamos com uma oração. Senhor Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos aqui nos reunir e podermos meditar na Tua Santa Palavra. Te pedimos para que nos dê o Teu Santo Espírito e esse então nos ajude a crer e a viver na Tua Santa e poderosa Palavra, hoje e sempre. Amém. Cantemos um hino. Como disse no começo do vídeo, nós iremos refletir sobre o Dia de Ação de Graças e sobre a Black Friday. Mas você sabe a origem destes dois dias? Bom, essas duas datas são celebradas e definidas pela cultura norte-americana. O Dia de Ação de Graças remonta ao início da colonização britânica nos Estados Unidos e também
a perseguição político-religiosa na Inglaterra, que dependendo de quem estava no governo, fazia com que todo o país seguisse a Igreja Católica ou a Igreja Reformada Protestante. Por volta de 1620, puritanos, que são cristãos reformados, estavam fugindo da ação da rainha inglesa que obrigava todo o reino a ter a fé católica. E quem não obedecesse poderia ser morto. Eles fugiram então para a colônia inglesa, que hoje é os Estados Unidos. Eles chegaram no norte dos Estados Unidos, mais especificamente onde hoje é o estado de Massachusetts, no começo do inverno. E lá o inverno é muito rigoroso. Eles tentaram montar um acampamento em terra, mas por causa do forte frio, acabaram voltando ao navio e enfrentaram muito frio até o fim do inverno. Sofreram muito, pois não tinham comida suficiente para todos e alguns acabaram morrendo por causa de frio ou por causa de doenças. Após o fim do inverno, e vendo o sofrimento dos puritanos, uma tribo indígena nativa daquela região se aproximou e os ajudou mostrando o que plantar, quando e como plantar, e como caçar os animais típicos daquela região. Essa aproximação indígena foi feita por um nativo chamado Esquanto, que conhecia a cultura europeia, pois ele foi levado por monges espanhóis enquanto estava na escravidão, e posteriormente foi capturado pelos britânicos. Eles permitiram que ele voltasse para sua aldeia original em 1619, que havia sido quase exterminada por uma doença. Ao final da colheita, antes do início do próximo inverno, os puritanos, como bons cristãos, viram a graça de Deus em suas vidas, pois agora já estabelecidos de maneira mais adequada e com mantimentos suficientes após uma farta colheita, decidiram louvar a Deus por terem agora uma perspectiva de vida diferente frente a mais um inverno. Fizeram isso por meio de uma festa que durou 3 dias, para a qual convidaram os nativos que os auxiliaram e que teve momentos de culto a Deus, de orações e ações de graças junto à mesa, que estava cheia com os alimentos que eles haviam plantado e colhido, e com a carne do animal típico daquela região, o peru. Por isso que até hoje, nas mesas americanas, neste feriado, encontramos peru e diversas tortas. E o povo americano continuou a celebrar cultos de ação de graças a Deus após cada colheita e após passar por períodos de seca ou enchente, mas sem uma data definida. A data foi definida muito tempo depois, em 1863, pelo presidente Abraham Lincoln, que definiu a última quinta-feira de novembro como Dia de Ação de Graças, celebrando também o final da Guerra Civil Norte-Americana. Aqui, no Brasil, também é lei que a última quinta-feira de novembro é Dia de Ação de Graças. Mas aqui não é feriado como lá. E lá, eles acabam enforcando a sexta-feira também, fazendo assim um feriadão, tal como a festa dos primeiros 3 dias. E neste feriadão, muitas famílias se reúnem. E por isso, muito tempo depois, algumas lojas acabaram vendo neste feriadão uma grande oportunidade para limpar os seus estoques, para arranjar espaço para os produtos do Natal. E então criaram a Black Friday, onde eles vendiam muitos produtos com desconto real. Não igual aqui no Brasil, que o desconto, na maioria das vezes, é falso. Mas a ação de graças já nos é ensinada por Deus muito antes disso. Podemos encontrar diversos textos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que nos mostram isso. Porém, hoje vamos usar um texto específico. Vamos utilizar o Salmo 107, versículos 1 a 15, como texto base para o nosso estudo. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos.
e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos, com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. O Salmo 107 inicia o quinto e último livro dentro dos Salmos. E ele se relaciona com os Salmos 105 e 106, que tratam de aspectos diferentes da história de Israel. O Salmo 105 se concentra no início da história de Israel. O Salmo 106 foca sobre Israel desde o período do Êxodo até o exílio. E o Salmo 107 está concentrado no período de restauração de Israel depois do exílio. O salmista começa com um pedido para que rendam graças a Deus, para que agradeçam a Deus. Quem deve ser grato a Deus? Ele cita 4 tipos de pessoas: os que foram salvos de perigos no deserto, os prisioneiros que foram libertados, os que foram curados de doenças e os que foram salvos dos perigos do mar. E, de certa forma, todos nós nos encaixamos nesses 4 tipos de pessoas. Alguns já passaram algum período de sua vida perdidos, sem rumo, ou estiveram aprisionados por vícios ou em relacionamentos abusivos, ou enfrentaram problemas de saúde, que neste ano, com esta pandemia, acho que todo mundo se encaixa aqui. E os que estavam se perdendo neste mundo e que foram resgatados por uma mão amiga. Eu e você somos incluídos aqui nessa lista em pelo menos um desses tipos de pessoas. E somos chamados a agradecer a Deus. E o salmista explica por que devemos agradecer a Deus. Agradecemos porque Deus é bom e porque o seu amor dura para sempre. É um amor eterno. Você consegue ver a bondade, o amor de Deus em sua vida? Você consegue ser grato a Deus? Mesmo nesse ano com o coronavírus, que está nos impedindo de viver a nossa vida normal? Você consegue ser grato, mesmo em meio a emergências médicas? Grato mesmo em meio a vícios e maldades neste mundo? Grato mesmo em meio à perda de um familiar ou amigo? As bênçãos de Deus podem parecer confusas para nós às vezes. Uma bênção pode ser algo que Ele concede, mas também algo que Ele retém. As bênçãos podem ser Deus produzindo certos resultados ou os impedindo. Em cada caso, entretanto, as bênçãos são o que recebemos da infinita sabedoria de nosso Senhor para o nosso bem. Podemos ver isso na história de diversos personagens bíblicos. Podemos pegar, por exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo, que vimos no estudo do PEN deste ano. Se você perdeu os nossos estudos do PEN, é só acessar o nosso canal no YouTube ou a nossa página no Facebook. Vimos ali Paulo ser abençoado por Deus, com generosidade e abundância,
mas também com fome, sofrimento, adversidade, problemas de saúde e até prisão. Sobre este último, Paulo confessou ser abençoado com uma maior consciência da suficiência da graça de Deus e a sua força sendo aperfeiçoada em sua fraqueza. Deus nos abençoa de maneiras semelhantes, na abundância e na necessidade, na adversidade e nos momentos de alegria, na fome e na generosidade. Ele nos abençoa no que dá e também no que retém. Talvez nosso maior senso de gratidão possa vir de apenas sobreviver em meio à pobreza, à adversidade ou até mesmo à pandemia, tal como os imigrantes enfrentaram nos Estados Unidos. Você pode ter suas próprias histórias sobre este ano, que o lembram de que tudo que você tem e tudo que você é foi sustentado apenas pela bondade generosa de Deus. Nas tempestades da vida, pode parecer que Deus nos abandonou. E quando olhamos para textos como Salmo 107, podemos ficar em dúvida se o texto é lei ou evangelho. Porque em nosso pecado estamos focados apenas no vale escuro pelo qual estamos passando, e não no Deus que está passando por aquele vale conosco, ao nosso lado. Então, embora haja momentos em que textos como o Salmo 107 possam ser como lei para nós, eles são também evangelho, pois o amor de Deus não depende de nossa gratidão. A eficácia da morte de Cristo na cruz em nosso lugar e por nosso pecado não depende de nossa gratidão. E assim, a bondade de Deus e o seu amor irão nos acompanhar até a última batida do nosso coração aqui neste mundo. E Deus quer nos acompanhar por toda a eternidade ainda. Por isso, Ele nos deu uma outra Black Friday, a Sexta-feira Santa. Sim, conectamos o Dia de Ação de Graças com a sexta-feira que antecedeu a Páscoa, quando o céu escureceu e os nossos pecados foram perdoados por completo. Não apenas um desconto, não apenas um abatimento parcial, mas um abatimento completo de nossa dívida com Deus. Um perdão completo de nossos pecados na morte de Cristo Jesus na cruz. E assim, sempre teremos motivos para agradecer a Deus. Podemos agradecer a Deus hoje pelos descontos nas lojas? Sim, podemos. Pois Jesus nos ensina na quarta petição do Pai Nosso e confessamos no primeiro artigo do Credo Apostólico e aprendemos no primeiro mandamento que é Deus que nos dá os bens materiais. Tudo é dele e Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Ele nos mantém. Mas agradeçamos a Deus, principalmente pela morte e ressurreição de Jesus, a qual nos ajuda a viver esse amor e bondade de Deus, que são eternos no reino eterno de Deus. Nós podemos reclamar que todo o nosso dinheiro vai para o mercado e para a farmácia. Ou podemos agradecer que Deus nos dá o bastante para termos o nosso alimento e para podermos comprar os medicamentos que auxiliam a nossa saúde. Um coração agradecido a Deus é um coração de alguém que se vê amado e cuidado por um ser bom e amoroso. E assim encontra forças e alegrias para passar por toda e qualquer situação. Este ano, mesmo com tanta dificuldade de nos reunirmos, não nos faltou oportunidade e material para ouvirmos a palavra de Deus. Ela ficou ainda mais ao alcance de todos. Mais pessoas tiveram a oportunidade de ouvir que são amados por Deus e salvos de todos os seus inimigos em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, convido vocês para que hoje façamos uma oração final diferente. Pense nas coisas boas e nas coisas ruins desse ano. Faça uma lista e agradeça a Deus, pois apesar de tantas coisas ruins que aconteceram neste ano e que estão à nossa volta, Ele nos preservou e cuidou de nós para estarmos aqui hoje e ainda nos deu motivos para nos alegrarmos.
faça esse exercício, essa oração individual. Que o nosso bom Deus continue te abençoando ricamente com o seu amor. Amém.